bem-vindos. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Que legal. Coisa boa, né? A gente tão pertinho e tendo que se encontrar assim, né? É verdade. Agora já estamos ficando acostumados com essa mordomia, né, de se encontrar a partir de casa, né? É, Deu uma. Hum, Tô pode vendo que falar. tem. Não, que, enfim, uma grande mudança, né? Em pouco tempo, assim, a gente já se acostumando com essa nova ferramenta nas nossas vidas, assim. Eu ainda tô tentando me habituar, assim, mas não é muito fácil. É, eu sempre tive resistência, agora não dá. Não dá para viver mais sem. Mas Tô vendo, então, tô vendo uns nomes conhecidos já ali, viu? A é, Marisa Irata deu boa noite, Marisa. Quanto tempo? Saudade da Marisa, que a gente se encontrava nas Reatex em São Paulo. bom, Legal, né? muito bom. Eu queria te agradecer, né, de ter aceitado, né, essa ideia da gente poder estar conversando um pouquinho sobre o que as tecnologias têm, né, para contribuir nas tecnologias assistivas, né? A gente está cada vez com mais recurso, com mais qualidade, né, para os nossos pacientes. Quando a gente era mais jovem, né, era meio mais difícil, assim, encontrar, confeccionar uma prancha de comunicação, era bem dificultoso, o material, a maioria era tudo importado, a gente quase não encontrava material aqui. Então, eu sei que tem bastante novidade, assim, inclusive, né, estava comentando contigo que o próprio Office, né, tanto o livre quanto da Microsoft, tem alguns recursos agora também, né? Então, eu queria a gente poder estar conversando sobre isso, assim, né? E ver o que o pessoal conhece também, né? O quanto que o pessoal usa só para PC ou não sabem que pode usar também com TEA, ou se só usa com TEA e não sabe, né? Como é que funciona, porque a gente tem isso muito mais no mundo neurológico, né? Quem é da área da neuro tem isso sempre muito próximo, assim, né? Então, eu queria abrir primeiro para te apresentar também, né? Para o pessoal poder Então tá. saber com quem que a gente está conversando hoje, apesar de eu já estar chamando de Dai. Então tá. Então, primeiro eu quero dar uma boa noite a todos que estão aqui junto com a gente na live e depois também fica um alô para quem assistir depois, porque ela fica gravada, né? Isso. Uhum. E dizer que eu estou bem feliz, honrada com esse convite da Paty para participar desse nosso bate-papo. E, enfim, vou me apresentar, eu sou terapeuta ocupacional, acho que todo mundo deve saber, porque acho que todas as tuas convidadas são TOs também, né? São só teós. E me formei pelo IPA também em 2007 e desde a minha formação, assim, eu tive o privilégio de ir encontrando, assim, alguns caminhos que me levaram a essa área da comunicação alternativa. Eu posso dizer, talvez, que o link inicial foi eu trabalhar como professora de inglês, que Hum, já desde a faculdade, eu já trabalhava, desde a anterior à faculdade de terapia ocupacional, e aí trabalhar numa escola também de educação inclusiva, que é o CID, que até ontem participei de uma live junto com a Sheila, né, que foi muito legal, do Crefito, e a gente até resgatei uma boa parte dessa história. E então os links mais ou menos foram por aí, né? Porque assim que na faculdade a gente quase não vê sobre comunicação alternativa naquela época, né? Não via, eu não vi assim, via nada. me lembro de alguma coisa de recurso que às vezes aparecia, assim, já pronto, mas a gente não teve nenhuma disciplina, né? Nem mesmo de tecnologia assistiva. Ontem a gente falava, assim, o termo não existia ainda tecnologia assistiva, né?
Então, a gente falava, enfim, de recursos terapêuticos, de adaptações, né? Uhum. E, mas então talvez eu tenha visualizado assim rapidamente uma prancha naquela época. E aí o que me instigava era, enfim, no espaço escolar, e eu fiz também o estágio no Hospital Santo Antônio. E lá no Hospital Santo Antônio, então, acho que foi bem impactante assim conhecer crianças que tinham algum impedimento assim importante na fala, né? E Uhum. aquilo ficou assim para mim assim muito marcado assim de algumas tentativas de interação e de eu perguntar para as supervisoras, mas será que não tem um jeito, alguma estratégia, alguma maneira que a gente possa usar para que consiga se comunicar melhor, né? Consiga, enfim, parece que ela entende, né? Uma criança com paralisia cerebral, uma criança que teve um AVC, assim, eu tenho a impressão de que o olhar é expressivo, de que, né? Mas como é que eu posso fazer para saber mais, né? Para que essa pessoa, essa criança, consiga se expressar a partir dessas habilidades que eu estou percebendo que ela tem. Então foi muito por aí, assim, o caminho que eu iniciei. E aí, logo que eu estava para me formar já, eu conheci a Rita Berch, Uhum. que tinha uma clínica na época, o SED, e fazia uma formação em tecnologia assistiva. Tinha uma terapeuta ocupacional, que é a Renata Rocha, que fazia parte da equipe. E a Renata Uhum. também falava da tecnologia, da terapia ocupacional no contexto da educação. Então, primeiro, era todo aquele casamento todo, né? Terapia ocupacional, contexto de educação inclusiva, a tecnologia assistiva e a comunicação alternativa, foi como se, nossa, tudo fez muito sentido, né, naquele curso inicial. E aí, enfim, eu fui naquela ocasião, eu me apresentei para a Rita como professora de inglês também, e aí a Rita me chamou para ajudar ela num material que era sobre tecnologia assistiva em inglês. E logo a Renata teve que sair da clínica. Eu tinha acabado de me formar, a Renata ia, eu acho que para o contexto do mestrado, doutorado dela. E eu participei do processo de seleção e comecei a atuar na clínica e já diretamente com pacientes, né? A gente não usa muito a palavra paciente, com usuários de comunicação alternativa. Então eu fui aprender logo na prática, assim, com pessoas com paralisia cerebral, né? Ou, enfim, com autismo, mas que já tinham uma caminhada inicial, né, de recursos que já tinham sido implementados, então já usavam prancha de comunicação, enfim, já tinha o uso do software, e aí aquilo foi me desafiando, eu fui aprendendo junto, e então tive grandes professores que foram as crianças e adolescentes que eu Uhum. conheci nessa época. E eu faço parte até hoje da equipe da Rita, né, e da Mara Uhum. Sartoreto, que hoje se chama Assistiva, Tecnologia e Educação, uh, já desde essa época, então, desde 2007 ali. E, enfim, nós temos agora os cursos, para quem, eu já vou deixar o recado agora já de início, porque às vezes a pessoa só assiste o início da live, né, para quem se interessar mais sobre comunicação alternativa e quiser se aprofundar, nós temos os cursos. Agora, nesse momento, a gente está com o curso, as inscrições abertas para um curso online, vai ser a estreia do curso online, né? Nós já fizemos muitas formações presenciais, tivemos também formação online, mais com foco no atendimento educacional especializado, né? E na tecnologia assistiva dentro desse âmbito. Mas esse curso de comunicação alternativa, que são 3 módulos, ele já teve 2 versões, 2 edições presenciais. Então agora a gente vai para uma edição dele online. Então quem tiver interesse depois acessa lá o site da Assistiva Tecnologia e Educação para saber Legal, mais. legal. Porque eu me organizei aqui com alguns recursos, aí eu quero dizer de hoje, porque eu vi que a gente trocou rapidamente algumas ideias, assim, né, Paty, me diz mais ou menos, assim, que tipo de pergunta, por onde tu quer saber, e ela me mandou algumas perguntas, e eu vi que era pelo caminho dos recursos, né? Uhum.
Então, Isso. eu preparei aqui alguns recursos para mostrar para vocês também. Vou tentar Ah, compartilhar, vai legal. ser. Então, vamos por aí, conforme tu for apresentando, vamos vendo as perguntas. E eu também, tu sabe que eu tenho algumas, daí a gente vai colocando. Tá. Assim, eu preparei os recursos, estou louca para mostrar eles, porque a gente gosta muito de recurso, né? TO Sim, ama recurso. Mas eu quero dizer o seguinte, que o recurso, ele é o final de um processo de avaliação, né? Então, muitas vezes a gente se encanta com o recurso, mas o recurso por si, a gente não faz muita coisa com ele se não às vezes a tiver... gente se frustra, né? Oi? Às vezes a gente se frustra com Se o frustra? recurso porque a gente não avaliou corretamente e ele não atinge o ponto que a gente precisa, né? Exatamente, exatamente. Então, eu não sei se todo mundo já conhece, quem está aqui, o conceito de comunicação alternativa, que eu acho que é importante deixar claro antes de mostrar as ferramentas, né? A comunicação alternativa, ela é uma área bem abrangente que vem da tecnologia assistiva e que tem como objetivo valorizar, né, e validar todas as formas de comunicação possíveis. Então, muitas vezes a gente atribui, essa é uma prancha que tem alguns símbolos, né? E aí eu posso talvez mostrar aqui uma prancha com alguns símbolos, né? E dizer, isso aqui é comunicação alternativa, tá? Isso aqui é um recurso de comunicação alternativa. Mas expressões faciais, apontamento, um alfabeto, né? Deixa eu mostrar um outro aqui. Quando a gente quer o alfabeto aqui, ó. Uma prancha alfabética, né? Essa daqui até é do projeto que eu participo junto lá da URGS, né? Com acesso, que foi bem divulgado agora, que foi na época do Covid, que a gente, Sim. enfim, construiu esse material para o contexto hospitalar, né? Com escala de dor, enfim, com alfabeto aqui. Mas, então, tudo isso aqui a gente pode enquadrar dentro da comunicação alternativa. Então, sempre que uma pessoa tiver algum impedimento, alguma dificuldade na expressão da oral, né, na fala, e ou na escrita, a gente vai pensar, então, em quais são os meios, quais são as estratégias, quais são os recursos que podem favorecer com que essa pessoa tenha uma comunicação mais eficiente possível, né? Em vários contextos de vida. Então, aí também está a nossa atuação, né, enquanto terapeutas ocupacionais, para pensar que, enfim, essa pessoa ela vai precisar utilizar esse recurso não só dentro lá do nosso espaço de atendimento, né, mas, enfim, na escola, na hora das AVDs, né, os grandes desafios, eu acho, nossos, assim, estão em pensar também o processo de avaliação, né, compor nessa equipe, porque é um processo de equipe também, a avaliação do sujeito, identificando quais são as habilidades que ele apresenta, quais são os impedimentos importantes que ele tem, quais são os desejos, os interesses, a idade, as capacidades, as funções cognitivas, sensoriais, enfim, ter um apanhado assim bem importante desse indivíduo, desse sujeito, né? Pensando também o contexto que ele está inserido, né? Enfim, ele está em casa, é uma pessoa que está, enfim, no home care porque tem esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, né? Ou é uma pessoa que, enfim, é uma criança que está na escola e ainda não é alfabetizada, ou é um indivíduo que teve um AVC, mas que, enfim, que era um professor universitário e preservou as funções cognitivas e é alfabetizado. Então, a gente já sabe que nesses casos, quando a pessoa, enfim, preserva as habilidades cognitivas e é alfabetizada, a gente não vai precisar utilizar símbolos, né? Então, Uhum. isso também é uma pergunta, assim, recorrente, né? Porque alguns aplicativos são baseados em símbolos, então só para esclarecer assim que nem sempre a gente precisa dos símbolos. A gente pode ter pranchas alfabéticas, a gente pode ter pranchas com palavras, pranchas com frases, né? E
Então, eu falei do indivíduo, né, da pessoa, do contexto onde ela está inserida, de qual é a tarefa que ela precisa realizar, muitas vezes, né? E aí a gente vai escolher qual é o recurso, qual é a ferramenta. Então, eu queria Sim. só fazer esse percurso para a gente saber enfim, que tem uma caminhada, tem várias ferramentas também que a gente pode utilizar para esse processo de avaliação e de identificação, né? Uhum. Durante a minha pesquisa do mestrado, eu fiz mestrado no design na URGS. Em 2011 eu finalizei, agora eu estou novamente, mas agora reingressei no programa, agora como aluna de doutorado. E a minha pesquisa, na época lá do mestrado, que qualquer um pode acessar também, porque fica online, Uhum. envolveu recursos de acesso pensando em alunos com paralisia cerebral. Então, eu trabalhei, meu campo foi lá em Florianópolis, junto com os alunos, com os professores, e eu fiz um processo de consideração de quais os recursos e estratégias para serem experimentados, possivelmente, se a pessoa apresenta determinadas limitações ou determinadas habilidades. Então, tem todo um fluxograma assim que nos indica possíveis recursos a serem considerados, né? Então, por exemplo, na questão do acesso, né? Do acesso ao computador, hoje é também no acesso ao tablet, 2011 a gente estava começando ainda a questão do tablet, né? Acesso ao computador, ao tablet, ao telefone celular. E a comunicação, né? Porque a ferramenta de acesso que a gente vai utilizar, que é uma alternativa em teclado, uma alternativa em mouse, né? Ou, enfim, alguma alternativa à digitação ou à tela de toque, né? Ao toque na tela. Isso tudo a gente vai usar para, enfim, acessar, por exemplo, o WhatsApp, né? Pode ser uma ferramenta de comunicação, o WhatsApp, mas eu preciso de um meio para acessar enquanto se eu não tenho a função das mãos, por exemplo, né? Eu não consigo fazer uso do movimento do membro superior, né? E aí, enfim, tem um arsenal de possibilidades a partir dessa avaliação assim das condições motoras, né? Assim como Sim, eu falei, motoras e sensoriais e por aí sim. vai. É importante, né, a gente salientar que não é só a cognição para a questão da comunicação, né? Porque se a pessoa Isso. está com algum déficit, a gente precisa saber se o motor dela vai corresponder ao recurso que a gente vai apresentar para ela, né? Então, não adianta só a gente avaliar o cognitivo e aí ela não tem capacidade motora para usar aquele equipamento que cognitivamente ela está preservada, né? Então, é uma avaliação global, Isso. né? Sempre salientando isso. Isso. E aí tem, enfim, os recursos que a gente considera, assim, a terminologia às vezes nem é tão utilizada essa, mas de baixa tecnologia e de alta tecnologia, né? De baixa tecnologia seria o que não é eletrônico. Então, uma prancha de papel, né, por exemplo, essa daqui, seria um recurso de baixa tecnologia. Um recurso, ele não inviabiliza o uso de outro recurso, pelo contrário, quanto mais recursos possíveis que a pessoa utilize, melhor. Porque em determinada situação ela pode usar uma prancha de papel, assim, em outra situação ela pode usar no computador ou no tablet, né? Nem sempre vai estar à disposição, então a gente pode também ter algum recurso que está fixado em alguma parte da casa, ou que está no banheiro, né? E a questão do motora, né? Como tu estava falando agora, Paty, que é super importante. Logo a gente já imagina que a pessoa vai, enfim, apontar, né, com o dedo aqui para indicar. Mas nem sempre isso vai ser possível, né? Se a pessoa não tem não tem precisão, né, no toque, ou ela se cansa muito. Então também tem toda uma consideração que a gente precisa fazer. Quando não for possível isso, uma estratégia, por exemplo, é eu fazer uma varredura, né, para o parceiro em baixa tecnologia. Então eu poder perguntar para ele, tá nessa linha, tá nessa linha, tá nessa linha, né? Se ele quer me dizer, por exemplo, que ele tá, enfim, precisa dos óculos, né?
eu posso fazer determinar previamente com esse indivíduo que eu vou fazer uma varredura por agrupamento. E ele precisa conhecer bem esse recurso, né? O tamanho dos quadrantes também, enfim, tem que estar, né? Se é para questão visual, enfim, tá legal ou não. Para ele me indicar, bom, é nesse aqui. E aí eu posso ir um por um, e aí eu estabeleci com ele aquele movimento que pode ser um piscar de olhos, pode ser, enfim, um movimento de cabeça, alguma coisa que eu perceba que é o sim dele. Sorriso. Sorriso, exatamente. E aí a gente chegou naquele item e ele consegue expressar. É um processo um pouco mais demorado, mas que pode ser, enfim, bem Assertivo. eficiente, né? A gente Uhum. chama esse de acesso indireto. Então tem o acesso direto é quando eu levo a mão diretamente, né? Consigo fazer o apontamento, seja na prancha de baixa tecnologia ou no tablet, né? Vou mostrar uma prancha de comunicação aqui no tablet também. Ó, né? Com a tela de toque, então eu posso dizer eu quero o quê? Eu quero ir aonde? Daí eu posso, enfim, lista de palavras, já tem várias categorias aqui. Isso aqui é um exemplo, né? Aí eu posso pegar os lugares aqui, né? E aí nos lugares determinar. Existe toda um processo de aprendizagem também, de estratégias para ensinar a usar essa ferramenta. Então, por Tu exemplo, quer que eu o vá anotando parceiro... as perguntas? Tu queres que eu vá... Pode ser, por E aí favor. a gente responde depois? Pode ser. Pra te não ir perdendo tua Tá. ideia. Tá. Tá. O parceiro de comunicação, então, ele pode ir guiando, ele pode ir modelando, né? E à medida que a pessoa também vai enfim, né? Uma pessoa, por exemplo, com transtorno do espectro autista tinha perguntado, né? Ela pode ter disponível já, assim, um vocabulário bem amplo, a gente chama de uma prancha robusta, por exemplo, e descobrindo, junto com o parceiro, aos poucos, a localização e o funcionamento desse sistema. Ao mesmo tempo que a gente vai personalizando esse sistema para esse usuário, né? Ele vai se apropriando do sistema, ele vai conhecendo aonde que está o vocabulário, ele vai tendo vocabulário e frases que correspondem às questões pessoais dele, de apresentação, dos interesses, das coisas que ele gosta. Então, é um processo contínuo, né, de a gente fazer essa construção, né, com as ferramentas. E, enfim, é super gratificante, assim, perceber o retorno, né, perceber a aplicação e que essa pessoa está conseguindo, enfim, se expressar com aqueles recursos. Porque se de outra forma, se não tivesse o recurso, a pessoa fica bem limitada, né? Sim. Com algumas vocalizações só que a pessoa possa ter, ou alguns poucos gestos. Então, a função toda é ir ampliando, né, a Eu comunicação. tive duas experiências, né, com pacientes lá em Canoas. A gente elaborou como se fosse um álbum, mas era um livretinho, né, com todas as particularidades da rotina dele. E eram todas com fotos, né? E como eles tinham, dentro do curso de capacitação, né, para o mercado de trabalho, eles tinham uma oficina de informática. Então, ele desenvolveu tudo na oficina e depois ele levava para o meu setor para a gente. Aí, desenvolveu na oficina de papel, da impressão do papel, foi toda. Ele construiu, né, o material dele de comunicação. E foi bem Que legal. interessante. Daí ele fez um tamanho de bolso, assim, né, para ele carregar no bolso. Ele vinha e tacava na mesa, assim, ia lá e explicava. Porque eram pouquíssimas pessoas que entendiam, porque ele é um coreotetóide. E aí ele conseguia fazer alguns gestos de Libras com uma das mãos. Só que a Libras é bidestro, não tem como fazer alguns gestos com uma mão só, fica pela metade a palavra, né? Então, ele conseguia, assim, se comunicar com algumas pessoas, só que essas pessoas não conviviam todo o tempo com ele, né? E aí foi bem interessante. E o outro rapaz, ele se adaptou num celular antigo, né? Ainda nos de tecla, que ele tinha guardado dentro das coisas dele.
e aí esse era um TCE, né, que ficou afásico, e aí ele usava, para a comunicação dele, ele usava esse telefonezinho, que daí também era pequenininho, daqueles de clipe, né, deixava no bolso, ou então na pochetezinha, e ele sacava aquilo, ele escrevia lá o que ele queria, né. Era as facilidades. Totalmente enjambrado, né, de uma certa Uhum. forma, dentro da particularidade deles, mas era uma comunicação que eles tinham e era super assertiva, assim, eles conseguiam Uhum. dizer o que eles queriam, né? E eles eram adultos, então tinha mais essa coisa de não querer uma prancha que pudesse infantilizar, né? Bem, bem legal. Bem, os dois casos ilustram bem que podem ser recursos muito simples, né? Podem ser fotos, pode ser inclusive um, né, um celular antigo ou uma agenda eletrônica, daquelas que já ninguém usa mais, mas que tem um tecladinho pequeno. Se a pessoa tem precisão, né, para usar enfim, um botãozinho pequeno. Então, as possibilidades são grandes. O que importa é a pessoa realmente ter uma comunicação eficiente com essa ferramenta, né? E perceber formas de ir ampliando também, ou de ver outras ideias para situações diferentes, né? Se ela já, enfim. E aí é um processo que o indivíduo, a pessoa, é o protagonista, né? Sim. Então, é ele que vai determinar, ó, eu estou satisfeito com esse meu recurso, ou pode ter uma outra coisa que pode funcionar melhor. Então, a gente tem, por exemplo, a voz sintetizada, né? Hoje já é... A gente já está bem mais habituado, porque a voz sintetizada, ela está, então, em ferramentas como, por exemplo, no Google Maps, né? Mas há pouco tempo atrás, talvez, né? E outro, no Google mesmo, na busca do Google, no Google Tradutor, né? E Alex agora, né? exatamente, tem a Alexa. No próprio Word, falava antes, né, do exemplo Isso. das ferramentas do Word. Então, tem os recursos de acessibilidade do Windows, que tem já, né, esses recursos. E a gente pode hoje, por exemplo, escrever falando e ler ouvindo, né? Na hora que quando a gente ouve isso, assim, parece ser meio esquisito, mas é verdade. A gente escreve falando e lê ouvindo. Então, essas ferramentas estão disponíveis para a gente aqui no celular de forma muito fácil, né? No próprio teclado. E isso pode ajudar muito na questão do acesso, né? E da comunicação alternativa. Então é isso, uma pessoa pode estar satisfeita com uma prancha de baixa tecnologia, de papel, ou estar satisfeita em escrever no tablet, né? Tem um rapaz que eu conheço que escreve com os pés no tablet. E, enfim, é um cara genial, assim, com uma bagagem enorme. E com, enfim, PC também, com uma dificuldade motora bem importante, membro superior, mas ele consegue digitar com os pés. Mas ele não usa a voz sintetizada. A pessoa lê ali o que ele está escrevendo e ele está satisfeito assim, né? Mas Daiane, acharia bem legal se ele pudesse usar a voz sintetizada. Já sugeri, porque a gente já se encontrou em vários momentos, mas ele não acha, então tudo bem, né? Então é assim, por isso que a gente precisa respeitar e saber que o protagonista a pessoa com deficiência, né? E ela que vai nos conduzir também para fazer a identificação das ferramentas, né? Junto com a família, junto com os outros profissionais, com os professores, enfim. É um processo bem de construção bem coletiva. Tem mais algum outro recurso que tu queira mostrar? Tem, deixa eu ver por onde é que eu posso. Eu estava falando da questão do apontamento, que nem sempre a pessoa vai conseguir apontar. Agora, eu vou falar de recurso de acesso, porque o papel do terapeuta ocupacional também é encontrar o recurso de acesso à comunicação, né? Então, esse é um recurso. Isso é bem interessante que tu trouxe, porque às vezes o pessoal acha que a TO é que tem que fazer tudo, né? E é muito importante, assim, a fono na questão do uso da expressão, na maioria das vezes, quem vai trabalhar, depois que a prancha já está toda acessível para ele, quem vai acabar trabalhando mais essa questão do uso, da expressão, da linguagem em si, é a fonoaudiologia, né? Isso. Então, é importante a gente... Porque eu já escutei muitas pessoas assim, mas olha ali a fono. Sim, né? A tecnologia assistiva, né, engloba todos os profissionais. E, óbvio, na comunicação, por que a fono não estaria? Ela tem que estar, né? Eu me assusto se ela não está.
né? Então, por Isso. isso que é interessante isso que tu disse, para enfatizar que a gente busca os recursos, a gente avalia o ambiente para que depois, né, os próximos, a pedagoga, a professora, possam estar fazendo o melhor benefício do uso desse equipamento junto com eles. Isso. O ideal vai ser que a pessoa possa utilizar em todos os contextos. Nem sempre o profissional vai, né, tem que conhecer de tudo. Então, por isso que eu digo, é um trabalho parceiro. Eu faço muita supervisão, trabalho muito com consultoria também, porque às vezes uma colega trabalha mais com uma outra ênfase, né? Por exemplo, com a questão da integração sensorial, ou enfim, com qualquer outro cenário, né, que a gente possa ter, que é bem importante, bem pertinente, mas que, enfim, não precisa ter o conhecimento específico. Aí eu vou, conheço, sugiro, né, ou a gente faz uma supervisão online, eu conheço o caso, mostro as ferramentas, então eu trabalho também bastante nessa perspectiva, assim. Ou lá na assistiva, antes desse período do isolamento também, a gente recebe os terapeutas, as famílias, experimenta as ferramentas, depois, enfim, às vezes nem são daqui de Porto Alegre, né? Depois a gente segue à distância, né? Sugere alguns recursos para a implementação a partir dessa avaliação inicial. Então tem tudo isso, assim, de que nem sempre os profissionais, né, eles precisam ou conhecem exatamente, enfim, todos os recursos, né? Às vezes a gente, enquanto TO, conhecendo essas ferramentas, apoia o profissional da fono, né? E ele nos apoia, enfim, nas outras questões que a gente... Então é uma troca, é um trabalho contínuo. Eu amo trabalhar em equipe eu digo que é transdisciplinar, porque a gente acaba se misturando tanto, né? Que fica transdisciplinar. Mas eu ia mostrar o recurso do apontamento para a questão do acesso, que é um recurso da Merkur, que é que é o fixador multiuso da Merkur, e que eu acho fantástico, porque quando a pessoa não consegue apontar, mas ela consegue levar a mão, a gente pode colocar essa aqui é uma ponteirinha para tela de toque, né? E aí a gente dá um jeitinho, tem que encostar um pedacinho da pele também para fazer a tela de toque funcionar na anexo. Isso aqui é para tela capacitiva. Como é que a gente chama? Touch. É touchscreen, mas tem um nome, é capacitiva. Assim, agora, bom. Mas Nossa, enfim, é o material que é um material que precisa ter essa condição da pele tocando, né? Sim. Então isso pode ser uma ferramenta que pode ajudar na questão do acesso. Uma outra que é muito simples, olha só, para baixa tecnologia, estou falando ainda, tá? Para a gente pensar o acesso em baixa tecnologia. Esse daqui pode ser alta tecnologia, pode ser baixa tecnologia. Pode ser uma ponteira. Né? Inclusive, sexta-feira a gente vai estar falando junto com a Amanda sobre nesses recursos, né? Que eu também já faço, mas de estar no moldável e ela faz de 3D. Então a gente vai estar mostrando alguns desses recursos facilitadores de pinça e preensão. Legal. Olha aqui, esse daqui é uma armação de óculos com uma canetinha laser pointer. Então, se a pessoa tem habilidade de movimento de cabeça, a gente consegue apontar numa prancha alfabética, né? Aonde, enfim... Nossa, que legal. E é um recurso super, super simples. Tem um filme, um seriado, que se chama Speechless, que tem um rapaz que está na escola, assim, no ensino médio, né? Cadeirante, PC, e ele se comunica assim, com uma armação de óculos e uma canetinha laser pointer aqui no cantinho, apontando para uma prancha de baixa tecnologia. E aí, enfim, aqui tem uma outra coisinha pequenininha aqui, que pode ser assim, um recurso tipo chaveirinhos com pranchinhas de comunicação. As pranchas de comunicação, elas podem ter vários formatos, né? Vários formatos. Ou só cartões também. Uma outra ferramenta bem interessante de baixa tecnologia, ó. O que é isso daqui, né? Não é nada. Lá no meu
no meu Instagram, eu até publiquei isso aqui, porque fez alta diferença quando eu comecei com uma menina. Isso é uma moldura que a gente chama de eye gaze. Ela poderia ser bem mais bonitinha, que ela tá horrorosa, desculpa. Poderia ser de acrílico, inclusive, né? Ou um outro material mais durável. E a gente fixa cartões em cada um dos cantos. A gente pode começar com 2, pode ir para 4, né? Então, essa é uma técnica que a pessoa do outro lado, né? Aqui eu estou te vendo. E aí eu consigo observar para qual é a direção do teu olhar, se eu tenho 4 opções de quadrantes aqui, né? Então, isso aqui Entendi. seria uma estratégia de acesso quando existe um movimento ocular só, né, preservado, e eu não tenho uma ferramenta de alta tecnologia. Eu tenho utilizado bastante, e uma das minhas ferramentas assim, favoritas desse momento, que é também o meu caminho de pesquisa, é o recurso de eye tracking, né, que é o recurso de rastreamento ocular. Uhum. Daí a gente está pulando para alta tecnologia, né? Sim. Mas para usar um recurso de eye tracking, a gente precisa, às vezes, perceber com uma ferramenta de baixa tecnologia se essa pessoa vai ter, enfim, habilidades para usar, né? Então, eu posso começar com um recurso de baixa tecnologia, como uma moldura de eye gaze, e aí pensar que, olha, acho que essa pessoa iria se beneficiar de um dispositivo de eye tracking. Não vou mostrar para vocês aqui, não vou poder mostrar no computador, mas para quem se interessar mais, eu posso depois, né, fico à disposição para conversar mais e aí ilustrar melhor como é que funciona isso daqui, né? Então, esse se chama PCI Mini, né, da Tobii, e ele é um dispositivo pequenininho. Já foi uma ferramenta grande, né? Gigantesca. Eu acompanho um rapaz que é o Herman, que até a gente fez uma live bem legal na semana passada. Ele é de Bagé. Acompanho ele há bastante tempo. Hoje ele está terminando o ensino médio técnico em informática no Instituto Federal. Ele é PC também, com uma distonia bem importante. E ele, enfim, chegou para avaliação lá há muitos anos atrás, já foi. Eu até me perco no tempo, mas foi ali por 2008, eu acho, 9 ou 10 por aí. E a gente não tinha essa ferramenta, mas a família veio com uma ideia que acharam que viram na televisão, o cara aquele do Superman, né, que ficou Tetra. tetra. E pensaram que poderia ser legal. A gente experimentou várias alternativas em teclado, mouse, experimentou acionador, né, com processo de varredura no computador. Tudo aquilo ficava um pouco difícil e tal, mas a gente percebeu que ele tinha uma expressão, né, assim, ocular bem, bem significativa. E aí prescrevemos a ferramenta. A família foi em busca desse recurso, né, via Defensoria Pública na época e conseguiram. Então o equipamento veio e eu comecei a aprender bastante com ele. Então era todo um computador integrado, assim. Era né, por isso que eu falei, era uma coisa grande, uma telona grande com aquilo acoplado embaixo. Caríssimo foi na época. E, enfim, e ele segue usando até hoje, mas ele está agora, já está quase se aposentando, porque o computador já não funciona mais, né? Ninguém usa um computador que está de 10 anos hoje, não tem mais como usar, Sim. né? Trava, dá problema, mas ele segue quebrando um galhão enquanto ele está esperando agora uma ferramenta como esse daqui, daí, que é um dispositivo pequenininho que a gente conecta via USB, né? E através de um processo de calibração, daí lá no computador, né? Onde a gente vai seguir alguns pontos na tela e através do software, né? Aí eu consigo fazer o acesso ao computador com uso pleno do computador com o olhar. Sim. Né? Eu ia te Acessar. perguntar, tu mostrou da Toby e tem a Tix, né? Tem feito muito divulgação, assim, aqui no Brasil, né? Isso. Que é uma ferramenta bem legal também, tanto o teclado deles, né? Eu conheço, a gente já se encontrou na Reatec várias vezes e já, enfim, já explorei bem o teclado. É mais de uma. Na verdade, são três ferramentas da Tix, né? Que eu não Sim. vou saber, não vou lembrar exatamente quais são os nomes, mas o teclado
que precisa 2 movimentos, né? De 2 botões, assim, se alguém lembrar e poder escrever aí embaixo. Acho que é Tix. O Blink, né? Acho que é Blink, que é o do Eu não lembro o piscar. nome dos recursos, porque a maior É, parte deles tem o Tix junto e mais um outro nome, né? é. O Então eye o track deles eu sei teclado que tem um nome é. específico também. Não, mas não, ele não é eye tracking, ele é um acionador de piscar, né? Ele faz a seleção enquanto lá na tela a gente tem uma varredura. Então eu tenho destaque sucessivo, né, na tela, que eu também configuro, determino qual vai ser o destaque, o tempo, enfim, de acordo também com as habilidades do usuário. E o piscar faz o clique, faz a seleção. Então ele é um acionador, como um acionador de pressão, ele é um acionador da piscadela, né? Faço o Uhum. piscar para fazer a seleção. É o recurso que o Stephen Hawking utilizava, né? Era essa ferramenta. Ele teve, enfim, né, no processo da ela, o movimento que ele tinha não era do piscar dos olhos, era da contração da bochecha, né, para fazer o clique. Mas ele estava fixado na armação do óculos, então começava um processo de varredura, né, ou varredura por agrupamento também, que não precisa ser um por um, né, por radar, e aí ele ia, enfim, selecionando e assim fazia o acesso no computador inteiro, digitava os textos, enfim. É uma ferramenta como acho que é Blinks, se não me engano. E eles têm um software também, um aplicativo, que é bem Sim. legal e que é gratuito, que é o Telepatix, Uhum. que é bem, bem interessante, porque é um teclado virtual. E nesse teclado virtual também tem uma varredura, né? Bem intuitivo. Assim, ele tem poucas configurações, mas pode ser um recurso bem eficiente para quem também não consegue ter precisão na tela de toque. Então é legal A a gente Marisa. trazer assim, porque a tecnologia é nacional também, né? E Sim. pensar que Uhum. cada recurso ele vai ter algumas particularidades, algumas configurações possíveis, né? E nem todo recurso enfim, eu não caso pessoa e recurso assim tão facilmente, né? Eu preciso fazer toda essa avaliação Sim. para poder chegar no recurso e pensar quais são as configurações ou quais são. Então é importante para A nós, TOs, necessidade. conhecermos, quanto mais recursos a gente conhecer, melhor, né? Sim. A Marisa tá perguntando se não era só para piscar, que tava falando. Acho que tu explicou que eu achei que era o tipo o eye De eye tracking, tracking. só para piscar. Isso, o recurso é Blinks, acho que é só do piscar, é um acionador de piscar. Deixa eu te perguntar, aproveitando que a gente está falando sobre a ela e tal. Teve a Thaís que perguntou antes ali, mais cedo, quais os recursos que tu recomenda, assim, mais para casos de neurodegeneração, assim. Hum. Tá, eu Eu acho que acredito essa que ela deve estar pensando justamente as pessoas que já perderam bastante mobilidade, principalmente do membro superior, assim. Deve tá. ser isso que está falando mais, né? Sim, essa pergunta enfim, é a questão de conhecer a pessoa para poder, enfim, propor, né? É todo o processo de avaliação que eu comentava, assim. Então, é difícil a gente dizer, esse recurso é um recurso que funciona para pessoas com diagnóstico X, né? Não é muito bem por aí. Mas eu poderia, por exemplo, pensar se é um adulto, né? Vamos tentar construir assim um Um caso, né? personagem. Um personagem é um adulto, é uma pessoa com uma doença progressiva, degenerativa, e ele, por exemplo, vou tentar lembrar de algum caso que eu já avaliei, tá? Ele está perdendo função de membro superior e está com dificuldade na fala, bem importante. Mas ele consegue usar o mouse ainda no trabalho dele. Ele não consegue usar o teclado, mas ele usa o mouse. Uhum. Então, eu posso pensar num teclado virtual, lá do Windows, por exemplo. Lá nas funções de acessibilidade do Windows, eu tenho um teclado virtual. Então, é uma coisa bem simples, já estava ali, só que a gente mal não conhece essas funções, né? Muita gente não conhece as funções Os de recursos. acessibilidade do Windows, Uhum. né?
E aí já solucionou para ele naquele momento, né? Pensando que, bom, claro, pode evoluir, né? E aí a gente, quem sabe, vamos pensar numa outra alternativa em mouse, porque talvez aquele mouse que a gente conhece, né? O mouse óptico, e a gente precisa fazer esse movimento que exige muito também de uma função motora que pega às vezes até ombro, né? Para a gente poder fazer. E a pessoa às Extensão, vezes limitação, flexão. a pessoa está com uma função motora mais distal, digamos Uhum. assim, né? Só consegue movimentar dedos e a gente pode preservar um pouco mais, né? Para imobilizar, então para gerar menos fadiga também, que é o que a gente quer às vezes nessa questão Sim, das pessoas com um diagnóstico como esse. Então a gente pode pensar, por exemplo, num mouse trackball, né? Que sim. é um mouse que tem uma esfera estacionária, aonde eu não preciso mexer todo o meu ombro, né? Cotovelo. Eu mexo só aqui a parte distal, né? E aí, enfim, tem vários modelos de mouse Sim. trackball, né? Tem esse caso que eu avaliei, o senhor ele ficava também com uma posição de mão que era mais não pronando, assim, ele tinha era Mais neutra. mais neutro, exatamente. Pronado ia muito. Então tem um mouse vertical, né? Que também ajuda um pouco mais. Tem mouse vertical com trackball pro polegar, né? Então por isso que eu tô dizendo, cada caso pode ser único, né? E aí a pessoa vai poder. Esse senhor, ele queria, que eu avaliei, ele queria conhecer o eye tracking, sabendo que ainda não era o momento dele usar o eye tracking. Porque, né, na questão progressiva, a gente sabe que muitas vezes a habilidade que vai ficar preservada é a função ocular, né? Então, nós fizemos a experimentação do recurso, e, enfim, ele compreendeu e viu, mas sabia que não era o momento ainda, porque também vai exigir uma prática, né, com essa Uhum. ferramenta. Enfim, se fosse necessário, ele já sabia como é que funcionaria o recurso de acesso ocular. Enfim, resumindo praticamente, um recurso Hum. que pode ser para um AVC, de repente pode ser o mesmo para uma ELA, né? Porque vai depender da situação de cada paciente e da sua habilidade também para fazer o uso daquele recurso. Vai depender muito da avaliação criteriosa do Isso, terapeuta, né? Que isso, é o que a gente está pontuando. exatamente. Às vezes vai ter, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, ficou com uma hemianópsia, a gente vai ter que mover as coisas da tela também para um lado, Uhum. né? Ou, enfim, uma afasia importante, que aí a gente também vai pensar, bom, ficou tetra, ficou com uma afasia, mas a gente consegue, enfim, usar talvez uma ferramenta de acesso pelo controle de voz, né? Ou escrever através da fala, né? Ou, enfim, usar uma Cortana, uma Alexa. Tem, Sim. tem muitas possibilidades. Ou outras questões visuais importantes, a deficiência múltipla, né? Como é que eu faço quando a pessoa tem uma dificuldade motora e também tem uma dificuldade visual? Então, eu também vou ter que pensar em recursos que tem pista auditiva, Uhum. né? É um dos casos mais desafiadores, assim, mas que são super possíveis também. Então tem toda, né, uma. E às vezes a gente usa coisas que não precisam ter recursos, podem ser só estratégias, né? Tem um exemplo muito legal que é o do filme Escafandra e a Borboleta, que talvez muita gente já deve ter assistido, né? E que também é um caso de uso de comunicação alternativa. É um cara que teve um AVC e ficou com aquela síndrome do encarceramento, né? Que eles chamam assim, ficou aprisionado no corpo. E ele só movimentava um olho esquerdo, fazia uma piscadela. E ele escreveu um livro piscando o olho esquerdo com uma estratégia de baixa tecnologia, que era o seguinte: as terapeutas identificaram com ele que elas iriam falar o alfabeto, né, na ordem de frequência de letra, e ele piscava no momento, e elas registravam isso. Então o cara escreveu um livro assim. Claro que um recurso de alta tecnologia iria ajudar bastante ele, mas deu Bastante. certo e na época fez sentido e deu, né, e deu certo. Sim. Muitas vezes nem o recurso de baixa tecnologia está sendo utilizado. Às vezes eu vou ou se identificou, né?
Muitas vezes eu vou Uhum. fazer uma avaliação e essa pessoa poderia já estar utilizando um recurso de baixa tecnologia, alguma estratégia, e isso ainda não foi implementado. Às vezes a pessoa acha que a solução vai estar sempre na ferramenta, no high-tech, né? Sim, Então, mesmo para quem usa o high-tech, também é importante ter um backup em baixa tecnologia, porque às vezes o high-tech, enfim, não dá para usar, ou dá um problema, ou faltou bateria, ou enfim, né? sim. Dai, tá fechando o nosso horário. Eu não quero Tá. acabar cortando assim você. Tem mais algum outro recurso que tu gostaria de apresentar que não deu tempo ainda? Só para a gente poder ter tempo. Olha, eu tenho uma mala aqui de coisa. Mas eu Tem- acho enfim, que também só mostrar os recursos, né? Por exemplo, um recurso bem simples, assim, que eu não vivo sem, né? E que eu acho que recomendo às minhas colegas que tenham mouse adaptado, né? E botão acionador. Gente, dá para fazer tanta coisa com mouse adaptado e acionador. Com acionador dos brinquedos Sim. adaptados também, pensando nas crianças, né? Com o uso do acionador. Eu participo de um projeto que é o Meu Brinquedos, Mil Sorrisos. A gente ensina a adaptar, ensina a construir acionador artesanal também. Esse material também já está disponível. Essa é uma ferramenta muito simples e que, nossa, abre muitas possibilidades, assim, nessa questão do acesso, né? E da pessoa, da criança ir percebendo a ação dela, né? Causa e Sim. efeito, enfim. A Sheila já Por tá aqui aí. puxando o saco, dizendo que tu é cheia de recursos aqui. Vamos. Querida! Ai, Sheila, beijo grande pra ti. Nossa, foi um prazer estar contigo ontem. A gente nem falou de recursos ontem, falamos assim Trabalho né, em equipe. em geral, mas a gente não nomeou recursos específicos como a gente está fazendo agora aqui, assim, a maleta do Mandrake, que eu digo, né? Eu tenho tipo uma maleta do Mandrake aqui, porque esse era o meu professor orientador que dizia que o Mandrake acho que era um personagem que ele abria a maleta e tinha tipo o professor Bugiganga, né? Sim, Tinha um monte de mágica. coisas e um monte de tralha. Então, TO, a gente sabe que tem tralha, né? Então, tu Tem imagina muita, que eu nossa. tenho de tralha nessa área aqui. Vamos aproveitar então esse tempinho que a gente tem antes de eu poder te agradecer, para falar de novo do teu curso, que eu sei que é logo em seguida, né? É agora em setembro, né? Isso, agora em setembro começa o módulo 1, né? São 3 módulos, eles são independentes. Então, o curso vai ser online, através do ambiente virtual de aprendizagem e através de aulas ao vivo também. E depois de setembro, então, a programação do módulo 1, ela é mais no nível básico, assim, por onde começar, como aprender, como ensinar. O módulo 2 vem esses recursos de acesso, então a gente vai destrinchar cada uma dessas ferramentas e como usar, também tem uma parte prática do curso. E o módulo 3 é mais aplicação no contexto de aprendizagem na escola, né? Então, os 3 módulos são independentes. A pessoa pode escolher se quer fazer os 3, se quer fazer só um, 2 ou 3. Ah, legal, gostei dessa possibilidade. Bem interessante, até porque às vezes as pessoas já têm entendimento de uma área e só quer aprofundar mais específico, né, para uma situação bem pontual também, né? Isso. Legal. Dai, muito obrigada por ter Ah, eu estado que agradeço. aqui comigo e ter aceitado participar dessa empreitada aqui, né, desses encontros, né, virtuais. Obrigada. Público sempre muito participativo, né? Público fiel, assim, que tem acompanhado as lives desde a semana do membro superior espástico, e agora essa da tecnologia assistiva está sendo muito legal, né? O retorno que o pessoal está trazendo. E poder estar, né, a minha única conterrânea dessas 6 pessoas que Ai, que eu ai. vou conversar, né, ter aqui essa possibilidade de estar trocando, né, com uma colega, né, daqui, é muito bom, assim, e prazeroso e de honra, né, de poder estar compartilhando com gauchinha, né, que é Coisa muito bom. boa. Eu fico bem feliz também de a gente poder ter esse momento de troca e me coloco à disposição. Se ficou alguma pergunta que não foi respondida, alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer também
em responder e, enfim, pode ser por esse canal do Instagram, né? Sim. Eu não sou muito Instagram, mas de vez em quando eu tô tentando começar a ver se eu me atino um pouco mais, mas a vida é tão dinâmica, agora eu tô com um bebê, né, que é Sim. de 10 meses, então pouco a pouco, né, ele tá ficando um pouco mais assim, enfim, brincando mais sozinho, aí eu consigo às vezes dar uma mexida e publicar Dá uma alguma coisa, fugidinha. mas não é, ainda não é muito assim o meu métier, a coisa de conseguir fazer isso com uma certa constância. Mas vou tentar, mas fico à disposição para quem, enfim, quiser saber mais, tiver alguma dúvida, entrar em contato. Quiser precisar de alguma supervisão também, tem algum caso, quer compartilhar, então pode Isso. me Explorem. acionar aí. Isso. E quem não segue a Daiane, faz favor de seguir, né? Porque vale muito a pena. Ela tá sempre postando algumas dicas, assim, bem interessantes. Inclusive, eu repostei durante, né, o período da divulgação, repostei material teu, assim, que é riquíssimo. Nossa, eu conheço a Assistiva, né? Já tive vários cursos de capacitação, principalmente de sitting terapêutico com a Rita, assim, que é muito legal, assim, né? Eu brinco que a Rita só não foi TO por um risquinho, né? É verdade. E eu quase não Mas fui físio porque não conheci ela. Eu sempre digo isso, eu quase não fui físio porque não conheci ela. Porque eu fiz a metade do curso de fisioterapia. muito obrigada, agradeço a presença de todos, Obrigada né, também. que ficaram com a gente, e que a gente possa Obrigada estar também. trocando mais informações. Qualquer dúvida, contatem a Daiane ou podem me chamar que eu passo o contato dela também, tá Tá bom? bom. Boa Valeu. noite. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite.